Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 4. Continuação. Exigiu a celebração do casamento de Godofredo, seu terceiro filho, e Dona Sancha, filha ilegítima de Afonso. Também exigiu que ela trouxesse o principado de Esquilace e o condado de Cariate, como dote ao noivo, com uma renda de 10.000 ducados e o cargo de protonotário, uma das 7 grandes funções da coroa que são independentes da autoridade real. Exigiu para o filho mais velho, que Fernando o Católico já havia nomeado duque de Gandia, o principado de Tricarico, os condados de Chiaramonte, Láurea e Cerignola, além dos 12.000 ducados de renda, e o primeiro dos 7 grandes cargos que estivesse disponível. Exigiu que Virgínio Orsini, seu embaixador na corte napolitana, recebesse o terceiro dos grandes cargos, o de condestável, o mais importante de todos. Por último, exigiu que Giuliano della Rovere, um dos 5 cardeais que se opuseram à sua eleição e que agora se refugiava em Ostia, onde o carvalho que lhe deu o nome e adorna seu brasão ainda está esculpido em todas as paredes, fosse expulso da cidade e que a própria cidade lhe fosse entregue. Alexandre VI conseguiu tudo o que havia exigido. Em troca, ele apenas se comprometeu a nunca retirar da Casa de Aragão a investidura do reino de Nápoles concedida por seus predecessores. Fernando estava pagando caro por uma simples promessa. Porém, a legitimidade do poder de Fernando dependia do cumprimento dessa promessa, pois o reino de Nápoles era um feudo da Santa Fé, e apenas o Papa tinha o direito de se pronunciar sobre a legitimidade das pretensões dos concorrentes. A continuidade dessa investidura era, portanto, da mais alta importância para a Casa de Aragão, exatamente no momento em que a Casa de Anjou pegava em armas para despojá-la. Assim, apenas um ano após sua ascensão ao trono papal, Alexandre VI teve um grande avanço, como vemos na expansão de seu poder temporal. É verdade que ele tinha em mãos apenas o menor dos territórios italianos, mas, graças ao casamento de sua filha Lucrécia com o senhor de Pesaro, seus braços já alcançavam Veneza, ao passo que, graças ao casamento do príncipe de Esquilace com Dona Sancha e aos territórios concedidos ao duque de Gandia, ele poderia tocar do outro lado a fronteira da Calábria. Quando o Papa assinou esse tratado, tão vantajoso para ele, nomeou César cardeal de Santa Maria Novella, visto que o filho estava sempre se queixando de ter sido deixado de fora na distribuição de favores paternos. Diante dessa última iniciativa, porém, encontrou um grande obstáculo, o qual, como sempre, superou com muita facilidade. Na história da Igreja, um bastardo nunca havia assumido o manto púrpura. Então, o Papa encontrou 4 falsas testemunhas, que declararam que César era filho do conde Fernando de Castela. Como sabemos, Dom Manuel Melchiori era uma pessoa valiosa para Alexandre VI e desempenhou o papel de pai de César com a mesma solenidade com que desempenhava o de marido. O casamento dos 2 bastardos foi esplêndido, regado com a dupla pompa fornecida pela Igreja e pelo rei. Como o Papa havia decidido que os jovens recém-casados morariam perto dele, o novo cardeal César Borgia se encarregou de organizar as celebrações em homenagem ao retorno deles a Roma. Lucrécia, que gozava de privilégios até então inéditos com o pai na corte papal, queria acrescentar todo o esplendor que pudesse às celebrações. César foi receber os jovens com uma escolta majestosa e magnífica de senhores e cardeais, enquanto Lucrécia os esperava em um dos salões do Vaticano, rodeada pelas damas mais belas e nobres de Roma. Um trono para o Papa fora colocado no salão e, a seus pés, algumas almofadas para Lucrécia e Dona Sancha. Assim, escreve o historiador Tommaso Tommasi, pela aparência da assembleia e pelo teor das conversas, que duraram horas,
A celebração se assemelhava mais a uma audiência magnífica e lasciva de um rei da antiga Assíria do que ao severo consistório de um pontífice romano, cujo dever solene é, em cada ato que pratica, exibir a santidade do nome que carrega. No entanto, acrescenta o mesmo historiador, se a véspera de Pentecostes foi passada nessas funções tão dignas, as celebrações da chegada do Espírito Santo no dia seguinte não foram menos decorosas e adequadas ao espírito da Igreja, pois eis o relato que o mestre de cerimônia fez em seu diário. O Papa entrou na Basílica de Santos Apóstolos e, ao lado dele, nos degraus de mármore do púlpito, onde os cônegos de São Pedro costumavam cantar a Epístola e o Evangelho, sentaram-se sua filha Lucrécia e Sancha, esposa de seu filho. E, ao redor deles, para a grande vergonha da Igreja e um escândalo para o povo, agrupavam-se várias outras damas romanas, que pareciam pertencer muito mais às ruas de Messalina do que a de São Pedro. Assim, em Roma e em Nápoles, os homens adormeceram enquanto a ruína se aproximava, de modo que desperdiçaram tempo e esbanjaram dinheiro em demonstrações de opulência vãs. Entre mentes, os franceses, muito despertos, ocupavam-se em apanhar as tochas com as quais logo incendiariam a Itália. Na verdade, ninguém tinha dúvidas sobre as intenções da conquista de Carlos VIII. O jovem rei havia enviado uma delegação a vários estados italianos, compostas por Perrone de Baschi, Brissonnet, d'Aubigny e o presidente do parlamento da Provença. Foram incumbidos da missão de pedir aos príncipes italianos que cooperassem na recuperação dos direitos sobre a coroa de Nápoles para a Casa de Anjou. A delegação abordou os venezianos primeiro, exigindo ajuda e conselhos para seu rei. Os venezianos, porém, fiéis à sua tradição política, que lhes rendeu o apelido de judeus do cristianismo, responderam que não estavam em posição de fornecer qualquer ajuda ao jovem rei, visto que estavam em constante alerta contra os turcos. Quanto aos conselhos pedidos, declararam que seria muito presunçoso da parte deles aconselhar um príncipe cercado por generais tão experientes e por ministros tão sábios. Perrone de Baschi, sem conseguir outra resposta, partiu para Florença. Pedro de Médici recebeu-o em um grande conselho. Para aquela ocasião, convocou não apenas os 70 gonfaloneiros no cargo, mas também todos aqueles que haviam ocupado aquele posto na senhoria nos últimos 30 e 40 anos. O embaixador francês apresentou sua proposta de que a República concedesse passagem ao exército francês por seus territórios e se comprometesse, em troca de dinheiro, a fornecer todos os alimentos e forragem necessários. A magnífica República respondeu que, se Carlos VIII estivesse marchando contra os turcos, em vez de marchar contra Fernando, ela estaria mais do que disposta a conceder-lhe tudo o que ele quisesse. Porém, estando vinculada à Casa de Aragão por um tratado, não poderia trair sua aliada anuindo às exigências do rei da França. Em seguida, os embaixadores partiram para Siena. A pobre e diminuta república, apavorada com a honra que lhe conferiam ao considerá-la para tal proposta, respondeu que queria manter-se estritamente neutra, sendo demasiado fraca para se declarar de antemão contra ou a favor de tais rivais poderosos, temendo ser obrigada a ficar ao lado do mais forte. Munidos dessa resposta, que tinha pelo menos o mérito da franqueza, os embaixadores franceses partiram para Roma e, sendo conduzidos à presença do Papa, pediram-lhe a investidura do reino de Nápoles para seu rei. Alexandre VI respondeu que, como seus predecessores haviam concedido essa investidura à Casa de Aragão, ele não poderia removê-la, a menos que antes fosse estabelecido que a Casa de Anjou tinha mais direito ao reino de Nápoles que a outra. Em seguida, declarou a Perrone de Baschi que, como Nápoles era um feudo da Santa Fé, a escolhida de seu soberano cabia somente ao Papa,
e que, consequentemente, atacar o soberano reinante era como atacar a própria Igreja. O resultado da embaixada, como vemos, não foi muito promissor para Carlos VIII. Por essa razão, ele decidiu contar apenas com seu aliado Ludovico Sforza e confiar todas as outras questões ao resultado da guerra. Uma notícia que chegou a ele nessa época reforçou sua decisão. Fernando estava morto. O velho rei, ao retornar de uma caçada, apanhou um resfriado e, em 2 dias, deu seu último suspiro. Faleceu em 25 de janeiro de 1494, aos 70 anos de idade, após um reinado de 36. Deixou o trono para o filho mais velho, Afonso, que foi imediatamente nomeado seu sucessor. Fernando nunca contradisse sua fama de governante feliz. Morreu no exato momento em que a sorte de sua família estava mudando. O novo rei, Afonso, não era principiante no manejo das armas. Já havia sido bem-sucedido em sua luta contra Florença e Veneza e expulsar os turcos de Otranto. Além disso, era considerado tão astuto quanto o pai e sabia se mover naquele tortuoso jogo político que estava tão em voga nas cortes italianas. Ele não se desesperou ao receber o próprio inimigo, Bajazet II, entre seus aliados, com quem estava em guerra quando Carlos VIII apresentou suas reivindicações pela primeira vez. Assim, enviou Camilo Pandone, um de seus ministros de confiança, ao imperador dos turcos, Bajazeto, para lhe explicar que, para o rei da França, a expedição à Itália não passava de um pretexto para se aproximar dos territórios das conquistas maometanas, e que, se Carlos VIII chegasse ao Adriático, levaria apenas 1 ou 2 dias para chegar à Macedônia e atacá-la, de onde, por terra, poderia facilmente marchar contra Constantinopla. Ele pediu a Bajazeto, em nome do rei, que apoiasse seus interesses em comum, fornecesse 6.000 cavaleiros e 6.000 soldados de infantaria, aos quais ele mesmo se encarregaria de pagar enquanto estivessem na Itália. Ficou decidido que Giorgio Bucchiarda, embaixador de Alexandre VI, iria se juntar a Pandone em Taranto, com a tarefa de, em nome do Papa, pedir ajuda aos turcos contra os cristãos. Entre mentes, enquanto esperava pela resposta de Bajazeto, que poderia demorar vários meses para chegar, Afonso solicitou um encontro com Pedro de Médici e o Papa para discutirem os assuntos mais prementes. O encontro foi marcado para acontecer em Vicovaro, perto de Tivoli, e as 3 partes interessadas compareceram no dia combinado.